Amigas, amigos, olá! Não poderíamos deixar de falar hoje sobre o Sudão. Inclusive, nós precisamos falar sobre o Sudão na medida em que a imprensa não toca no assunto, ou pelo menos não adequadamente. Hoje, neste domingo, a gente tem a entrada do Sudão mais fortemente em alguns noticiários, como a Reuters, mas a Reuters não está cobrindo as causas da guerra civil, a ação das potências mundiais para superar o problema civil que pode ser de grande intensidade nos próximos meses. A Reuters está cobrindo a ordem do governo americano e britânico de retirada dos seus cidadãos. Então, como sempre, o mundo desenvolvido olhando para o seu próprio umbigo e desprezando problemas de altíssima gravidade no mundo pobre e no mundo subdesenvolvido. Mas não aqui neste GeoVest, não aqui neste canal de YouTube. Vamos tratar então de alguns aspectos básicos para nós termos algum entendimento acerca do problema civil no Sudão na atualidade. Primeiramente, alguns dados básicos. Nós encontramos aí o Sudão como um país de grande extensão territorial. Vejam, 1,88 milhões de quilômetros quadrados é uma grande extensão territorial. Para nós termos um comparativo de tamanho, eu coloquei para vocês o mapa da região, de parte da região norte do Brasil, o estado do Amazonas, o maior estado brasileiro, com 1,5 milhões de quilômetros quadrados. O Sudão é um país então de grande extensão territorial e, portanto, isso é importante para a mobilização da população no que diz respeito à fuga do conflito civil. Já há estimativas de 10 a 20 mil refugiados desde as áreas de maior tensão, as maiores cidades, inclusive a capital Khartoum. Agora, como essas pessoas vão se refugiar em outros países? Elas precisam atravessar grandes extensões territoriais. Pensem, por exemplo, Khartoum está numa região mais central do Sudão, centro-norte do Sudão. Manaus está numa região central do estado do Amazonas. Imagine você sair de Manaus em direção ao estado do Pará, ao estado do Mato Grosso, em meios de transporte mais ou menos precários. É o que já está acontecendo com 10 a 20 mil pessoas, segundo estimativas da ONU, o que já também coloca os países da região em alerta porque eles não desejam o recebimento massivo de refugiados sudaneses. Lembrando que o Sudão é um dos países que na atualidade já se encontra com maior quantidade de refugiados, com uma das maiores quantidades de refugiados no mundo, e especialmente no continente, entre os países do continente africano. Mais de 1 milhão de sudaneses são considerados refugiados em outros países. O conflito civil, até o dia de ontem, até o dia 22, tinha já uma marca mórbida de 413 pessoas mortas, segundo as estimativas, e mais de 3.500 feridos. E, novamente, como eu disse na abertura, o que os países desenvolvidos estão fazendo acerca disto? Absolutamente nada. É mais legal falar da Ucrânia, é mais legal falar da China do que falar sobre o conflito no Sudão. Mas vamos continuar então o nosso debate sobre Sudão, a nossa conversa sobre Sudão. Aqui nós encontramos um mapa do continente africano para nós localizarmos propriamente o país. Temos aí uma setinha vermelha indicando o Sudão na região norte e nordeste do continente africano. O Sudão está numa região que é bastante tensa em alguns aspectos. Vejam, nas vizinhanças do Sudão nós encontramos a Etiópia, que agora até recentemente estava tendo conflito civil separatista na região norte do país, na província do Tigré. A situação do Tigré arrefeceu em tensões nos últimos meses e agora no começo de 2023, mas ainda é uma sociedade que está vivendo a transição de uma situação de conflito civil para o cenário atual. Já temos aí o vizinho que pode entrar numa guerra civil de grande intensidade. Nós encontramos ainda o Sudão do Sul. O Sudão do Sul foi criado em 2011 por desmembramento do próprio Sudão, como resultado de um conflito civil de praticamente meio século. E o Sudão do Sul ainda está hoje, desde 2011, sua criação, conflagrado em termos civis. E temos ainda na região o Egito, que é uma das maiores economias do continente africano, que é potência regional em diferentes aspectos: econômico, militar, político e assim por diante. Nós encontramos ainda o litoral do Mar Vermelho, onde nós encontramos o maior porto do Sudão, Porto Sudão, tá certo? É o maior porto do Sudão voltado para o Mar Vermelho, que aponta para a questão geopolítica inerente. Pelo Mar Vermelho nós encontramos rotas de passagem do petróleo, oriundo da Ásia Ocidental, Golfo Pérsico, em direção ao Ocidente, passando eventualmente pelo Canal de Suez,
ao norte do Mar Vermelho e de acesso ao Mar Mediterrâneo. E, portanto, o Sudão tem uma posição estratégica no que diz respeito a esses fluxos marítimos de petróleo e a partir do seu porto, o Porto Sudão, a gente vai voltar a isso no final do vídeo. O Sudão também é produtor de petróleo. Ele era muito maior produtor de petróleo antes do desmembramento, já voltaremos a isto. A maior parte das jazidas de petróleo do Sudão ficou para o Sudão do Sul no desmembramento, mas ainda é um país produtor de petróleo, além então das rotas comerciais. E entre os recursos naturais nós encontramos o ouro, que passa a ter um forte valor político dentro das tensões sudanesas na atualidade. E de onde vêm essas tensões? Nós temos aí o presidente Omar al-Bashir, presidente do Sudão, apenas de 1989 a 2019, não é? No Ocidente dizem autocrata, ditador e coisas do gênero. Não, é uma democracia como nós concebemos no mundo ocidental. E durante a vigência do governo do Bashir, nós encontramos o Sudão com vários problemas de ordem política, inclusive com conflagrações violentas. É o caso, por exemplo, do Darfur, na primeira metade, meados dos anos 2000, a região do Darfur que aparece aí pra gente no mapa, é uma região pobre do Sudão. É uma região que passou a questionar os aspectos de planejamento regional de investimentos. Então, as demandas econômicas e sociais do Darfur não são contempladas pelas políticas públicas sudanesas, além de peculiaridades étnicas entre o Darfur e o restante do território sudanês, o governo do Sudão, que motivaram, no início dos anos 2000, uma revolta separatista. Essa revolta foi gravemente reprimida pelo governo do Bashir, através, entre outros, de duas personalidades importantes para o cenário atual. Eram conhecidas as forças Janjaweed, que eram lideradas por este senhor, Mohamed Hamdan Dagalo, né, líder dessa milícia Janjaweed, que patrocinava violência extrema contra as populações da região do Darfur. É uma milícia, não faz parte das forças regulares do governo, mas era utilizada conjuntamente com as forças do governo na repressão do Darfur. Forças do governo, o exército sudanês, que tinha, entre outros comandantes, Abdel Fattah al-Burhan, né? Era um comandante importante que tinha, ora maior, ora menor alinhamento com as milícias Janjaweed nesse processo de repressão no Darfur. O processo foi, entre aspas, bem sucedido. As tensões civis no Darfur arrefeceram, dada, como eu disse, a extrema violência, que inclusive foi alvo de investigação do Tribunal Penal Internacional e condenação por crimes contra a humanidade de personalidades que estavam vinculadas aos episódios, inclusive, eventualmente, o próprio presidente sudanês até 2019, o Bashir. Mas o problema do Sudão, então, o problema sudanês do Darfur foi supostamente superado a partir desta repressão, mas outros problemas apareceram, como eu sugeri agora no começo do vídeo. O processo de insurgência de há décadas da parte meridional do Sudão foi resolvido através de um plebiscito que viabilizou, em comum acordo com o Sudão, a criação de um novo país, o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, criado então em 2011. Isso causou um grave problema econômico inicial para o Sudão. O Sudão era grande produtor e exportador de petróleo e a partir de 2011, 80% das jazidas de petróleo do Sudão vão ficar com o Sudão do Sul, fazendo com que o Sudão mergulhasse em um agravamento da sua crise econômica. Houve, entretanto, um produto que surgiu ou se intensificou em exploração nos anos 2010 e passou a ser visto como um substituto para o petróleo, o ouro, ouro de aluvião, jazidas de ouro exploradas em várias partes do Sudão, inclusive na região do Darfur, que foi objeto da intensa repressão nos anos 2000. Nós passamos a ter, e lembrem-se do Dagalo, né? O líder das milícias Janjaweed, ele que passa a ter controle sobre as jazidas de ouro do Sudão, portanto, enriquecendo
a si, enriquecendo a sua milícia com potencial econômico e militar cada vez mais forte. Janjaweed deixa de existir em termos de nome e passa a se chamar, as velhas milícias Janjaweed passam a se chamar Forças de Apoio Rápido. Forças de Apoio Rápido. É a mesma milícia, não faz parte das forças regulares sudanesas. E mudou de nome para Forças de Apoio Rápido, e se estima que essas Forças de Apoio Rápido têm algo em torno de 70 mil soldados na atualidade. Em 2019, dada a crise econômica, dada a crise política, o Bashir entra o governo Bashir entra em convulsão e cai derrubado por essas forças militares. O exército sudanês, as forças armadas sudanesas contribuem para a derrubada do Bashir, e também as forças de apoio rápido. São dois nomes então importantes, aqueles dois que a gente tinha visto anteriormente, né? O comandante das forças, um dos comandantes das forças militares na repressão do Darfur, o Burhan, que é um importante nome das Forças Armadas Sudanesas, né, é inspetor-geral do Sudão em 2019, é um dos protagonistas da derrubada do presidente Bashir. Além disto, também, e não se pode desprezar, as forças de apoio rápido, não se pode desprezar uma força militar de 70 mil soldados, lembrando que o exército sudanês tem por volta de 100 mil soldados. Então, também o Dagalo é um nome importante na derrubada do Bashir. O Bashir foi derrubado do poder, né, foi instaurado um governo de transição civil-militar, e esse governo tinha por projeto entregar o governo definitivamente aos civis novamente o mais cedo possível. E aí que aparece um problema: esse mais cedo possível não se tornou realidade. Não se tornou realidade porque em 2021 o Burhan deu um golpe militar e assumiu exclusivamente o poder, ainda alegando que faria a transição para um governo civil, mas que não se concretizou até agora. Bom, o Burhan deu o golpe militar, e o Dagalo que fez? Ele não se opôs ao golpe militar, mas ele ficou como uma espécie de pano de fundo, não se envolvendo diretamente, não emprestando seu capital político para o Burhan nesse golpe de Estado. Ele não se opôs, poderia ter se oposto, já haveria um conflito bastante grave lá em 2021, mas não se opôs, ficou com o pano de fundo, como eu disse, sem emprestar esse capital político e podendo, portanto, eventualmente se capitalizar, acusando o Burhan de golpista, de antidemocrático e coisas do gênero. Bom, o governo Burhan se estabelece em 2021 e vai tendo desenrolar 2021, 2022 e agora em 2023, quando deveria ser feita novamente a transição para governo civil, novamente atrasada pelo Burhan. Mas agora o Dagalo entrou na disputa. Ele entrou na disputa por quê? Desde 2021 e até agora, há duas demandas muito fortes por parte do governo sudanês nas mãos do Burhan sobre o Dagalo. De novo, gente, são 70 mil soldados em um exército do Sudão de 100 mil pessoas, de 100 mil soldados, é uma força equivalente ao exército sudanês. Tem menos homens, um pouquinho menos, mas são soldados mais experimentados em combate e com melhores equipamentos. Então, há uma demanda do governo sudanês de colocar essa força dentro do exército regular do Sudão, mas isto reduziria o poder do Dagalo, que de líder desta milícia passa a ser apenas um membro da hierarquia das Forças Armadas sudanesas. E tem um segundo ponto fundamental, que são as jazidas de ouro. Essas jazidas passariam a ser regulamentadas pelo Sudão e entregues a empreendimentos civis, sendo que hoje são controladas pelas forças de apoio rápido. E, portanto, o atraso na formação de um governo civil pelo Burhan, a demanda de inserção das forças de apoio rápido, as forças militares sudanesas, a demanda de regularização das jazidas de ouro do Sudão nas mãos do Dagalo, tudo isso então levou a uma conflagração na atualidade entre esses dois grupos que se mostram então adversários incomunicáveis neste momento. E além desses problemas domésticos, nós encontramos no Sudão outros problemas, alinhamentos regionais
como por exemplo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita participa muito fortemente na guerra civil do Iêmen, e esses dois nomes, o Burhan e o Dagalo, mandaram forças militares para a guerra civil do Iêmen, homens das forças de apoio rápido e também do exército sudanês. Agora vejam, foram tropas que foram enviadas separadamente, né, tentando evidenciar um capital político por parte do Dagalo, né, como se ele fosse um ente representante do próprio Sudão, com capacidade de envio de tropas para outros países que solicitem oficial ou extraoficialmente. Então, o envio de tropas na guerra civil do Iêmen, em alinhamento com a Arábia Saudita, e tropas enviadas separadamente pelo exército sudanês e pelas forças de apoio rápido, mostram essa busca de alinhamento regional por parte desses dois nomes, né, e um acirramento, portanto, do conflito civil. Além disso, nós temos um interesse regional mundial. Trata-se da expansão russa, tendo em vista a pressão do Ocidente contra este país, principalmente desde meados da década de 2010, o golpe de Estado na Ucrânia e a eventual tomada da Crimeia pela Rússia. A Rússia tem um esforço diplomático de aproximação de vários países do mundo desde esse episódio, contra a ideia de isolamento por parte dos Estados Unidos. O Sudão entra neste roteiro a interesse russo de colocação de uma base naval em Porto Saddam, no litoral do Sudão. Trata-se de um projeto bastante antigo, ele data aí da segunda metade dos anos 2010, ainda não foi concretizado, mas agora recentemente, agora no começo do ano, nós tivemos a visita do chanceler, do ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, no Sudão, inclusive em tratativas para viabilizar esta base naval. Claro que no atual contexto de guerra da Ucrânia, tudo que os Estados Unidos não querem é a expansão político-diplomática da Rússia e inclusive militar. Lembrem-se, na região do Mar Vermelho, rota para passagem de navios de petróleo do Golfo Pérsico. Então essas tensões podem se tornar ainda mais fortes, tendo em vista a ação de potências militares mundiais, a Rússia e os Estados Unidos, que têm interesses antagônicos no território sudanês. Era isso que eu queria passar para vocês, uma breve introdução acerca dos problemas no Sudão na atualidade, para que a gente possa ter as melhores condições de acompanhar o desenrolar destes episódios agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, torcendo para uma solução negociada entre as partes, no que não está sinalizado neste momento. Bom, como vocês já sabem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, basta me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.